pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, por aqui estamos indo, né? Tá tudo bem, estou bem, aqui em casa todo mundo bem. E aí na casa de vocês, como vocês estão? Como está a quarentena de vocês? Bom, aqui nos Estados Unidos vocês estão vendo as notícias, né? Temos muitos casos. Eu não tenho acompanhado muitas notícias, como eu já falei muito lá no Instagram, o que tá acontecendo, por que eu tô trabalhando. Vai lá e me segue, @DaniDelanos, porque eu não vou vir aqui no YouTube, eu acho que fazer vídeos sobre isso, mas lá no Instagram eu tô mostrando um pouquinho da minha rotina pra vocês. Então vai lá, @DaniDelanos, tô sempre fazendo stories, aí vocês ficam um pouquinho mais perto de mim. Bom, vamos ao vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário, deixa aí o seu joinha e se gostarem, compartilhem. E se você gosta muito e está chegando agora, a gente tem a playlist do Mundo Gringo aqui no box de informação. Lá na playlist tem muita história para você, muita mesmo, mais de 500, acho quase 600. Hoje já passou de 600, nem sei, já perdi minhas contas, gente. Vamos lá. Oi Dani, tudo bom? Conheço o seu canal há pouco tempo, mas estou tão viciada nas histórias que já assisti a maioria. Te mandei um e-mail contando minha história, mas apaguei, pois foi um resumo, mas dessa vez vou escrever mais detalhado. Bom, começo contando um pouco da minha infância. Foi um pouco perturbada. Digo um pouco perturbada, pois você contando as histórias, eu vejo cada coisa que nossas crianças sofreram, que eu acho que a minha talvez tenha sido um pouco perto delas, né? Bom, minha mãe teve 3 filhos, um menino e 2 meninas, eu sou a mais nova. Éramos de classe baixa. Meu pai trabalhava numa empresa grande e muito conhecida. Mas meu pai bebia muito nos finais de semana, durante a semana também. Mas ele se mantinha em pé para trabalhar. Ele batia muito na minha mãe, éramos pequenos, então ficávamos só de canto chorando ou saíamos correndo para pedir ajuda. Mas as brigas já eram constantes, os vizinhos já nem se metiam mais. Uma vez meu pai bateu tanto na minha mãe que a parede ficou com sangue. E de outra vez ele fez ela beber cloro. Eu não sei por que ela não chamava a polícia. Uma vez meu pai me deu uma surra porque eu tinha feito xixi no carro dele. E lembro minha mãe com um pano e gelo passando nos meus olhos. Eu tinha só 6 anos de idade. Nosso pai dela devia ser bem violento, né? Meu irmão apanhava muito também. Aliás, ele aprontava demais na escola, então meu pai batia nele. Mas às vezes ele nem aprontava e meu pai batia também. O meu pai chegava do serviço e meu irmão já sabia que ia apanhar. Passou uns meses, a gente estava brincando na rua, tinha uma parede desenhada, uma mão. E alguém pinchou. Meu irmão colocou a mão e falou para nossos amigos: olha, do tamanho da minha mão. Nessa hora meu pai apareceu e pensou que o meu irmão tinha pinchado a parede. Dani, meu pai nesse dia pegou meu irmão e bateu muito nele. Eu nunca vou esquecer isso. Ele já não estava mais se aguentando apanhar, então ele fugiu de casa. Bom, minha família achou ele 15 dias depois na Praça da Sé. Quem conhece sabe que ali é o fervo de trombadinhas e drogas. Minha mãe nem dormia e meu pai sentiu aquilo na pele também. Quando meu irmão voltou, meu pai parou por uns tempos de bater nele e na minha mãe. Então tínhamos uns bons momentos em casa. Lembro do Natal, meu pai dava presente para todos. A gente enfeitava a casa da minha avó, era divertido. Porém, no final da festa, meu pai sempre era o assunto, pois ele bebia muito e era um vexame atrás do outro. Bom, no outro dia, meu pai não lembrava de nada. Meu pai voltou a bater na minha mãe, mas dessa vez eu estava maior e meus irmãos também. Minha irmã nunca apanhou, ela era muito cabeça e cuidava da gente para minha mãe trabalhar. Como eu estava maior, 8, 9 anos, quando meu pai ia bater na minha mãe, eu já sabia empurrá-lo, então eu entrava na frente. Muitas das vezes eu deitava por cima da minha mãe, pois se ele quisesse bater nela, teria que bater em mim também. Meu Deus, que tristeza, gente. Bom, Dani, passou alguns anos, as brigas eram mais xingamentos. Ele parou de bater, mas xingava. Uma vez uma prima minha engravidou aos 14 anos. Ela ia muito lá em casa. O bebê nasceu. Era um menino lindo. Essa minha prima morava com a minha tia,
mas eles não tinham condições de criar o bebê. Então uma vez ela pediu para minha mãe ficar com o menino e voltou 3 dias depois. Depois pediu novamente para minha mãe ficar com o bebê. E quando nos demos conta, já tinha todas as roupas do bebê na nossa casa. Isso ele foi ficando 1 mês, 2, 3, e ela aparecia, mas não levava ele. Já não havia mais brigas e discussões na nossa casa. Quando o bebê chegou, era motivo de alegria para todos. Mas chegou um dia que a minha prima veio buscar o filho dela. Todo mundo ficou triste, inclusive meu pai. E nesse dia meu pai voltou a beber. Quando o bebê já tinha 1 ano, minha prima pediu para minha mãe se ele poderia morar com ela. Nossa, foi a maior alegria da nossa vida. Até a escola particular, a minha mãe pagava para ele. Até que a minha mãe... aí um dia, depois de 1 ano, ela voltou e queria o filho dela de novo. Aí a minha mãe deu um basta para sempre nessa tristeza. Minha mãe falou que se ele voltasse, ela não se ela quisesse entregar o bebê novamente, teria que ser então pela justiça, teria que ser algo assim documentado, que ela não queria criar um bebê, né, se apegar, ficar 1 ano, a mãe vai lá, aparece, quero meu filho de volta. Não, então teria que ser no documento, eles adotariam a criança, tá? Bom, daquele dia em diante, ela levou o menino embora de vez. Meu pai e minha mãe sofreram muito. Uma vez ficamos sabendo que ela foi andar de bicicleta com ele e o neném caiu e ela arrancou a ponta do dedo dele. Tiveram que fazer até uma cirurgia. Só que tinha que tratar em casa e com remédios. Então adivinhe, ela levou o bebê para casa da minha mãe porque ela não tinha condições. Até que foi passando os dias e ela não foi buscar. Passou os meses e o neném já estava bom, mas ela não voltou mais. Um dia chegou uma carta do fórum para minha mãe, isso era perto do Natal. Nessa carta falava para meus pais comparecerem no fórum, pois a minha prima tinha dado a guarda total do bebê para os meus pais e ele passaria a usar o nosso sobrenome. Nossa, lá em casa foi uma choradeira de alegria. Acho que aquela criança foi a salvação da nossa família. Tudo era motivo de festa, nunca mais teve brigas. Olha, até me arrepiei. Viajamos muito em família, tudo era motivo de fotos. Nisso eu já estava com 13 anos. Uma vez meu irmão estava na calçada com um amigo, uma vez meu irmão estava na calçada. Então aí ela vai contar, ela estava com 13 anos, tá? O irmão dela estava na calçada com um amigo dele. E ela falou que quando ela passou, o coração dela disparou. Nossa, ali notei que eu estava apaixonada pela primeira vez. Contei para minha prima e a gente resolveu fazer uma brincadeira antiga de vendar os olhos. Acho que era salada mista. Lembra? Tinha que escolher. Quem é mais nova acho que não vai lembrar, mas você vendava os olhos, aí tinha um negócio lá que você escolhia a pessoa, mas você não estava vendo, e perguntava, o que você quer dessa pessoa? Um beijo, um abraço, um aperto de mão, tal. Tinha essa brincadeira na época. Aí tá bom. Ela foi brincar disso, apontaram no menino, eles escolheram salada mista, que era um selinho, tipo um selinho. Então ali foi meu primeiro beijo. Vou dar o nome dele de João. Não demorou muito para João ir atrás de mim na escola. Ficamos várias vezes. Era inesquecível, mas era sem malícia. Éramos bobos um com o outro e a gente sonhava alto. Era uma paixão doida, até que uma vez fomos pegos pelo meu irmão. Os dois brigaram e pararam de se falar. Nisso minha mãe não queria mais ele na nossa casa, então passamos a namorar escondido. Era difícil, pois minha irmã e meu irmão não davam um tempo, mas eu era esperta e sempre conseguia vê-lo. Ficamos namorando por 2 anos, até que meu irmão pegou a gente novamente. E dessa vez meu irmão me bateu na frente de todo mundo da rua. Ele tentou me defender, mas acabou levando uns tapas também.
Nesse dia eu fugi de casa e quando minha mãe me achou, eu estava com ele. E falei para ela que eu a odiava e, claro, eu apanhei novamente. Cheguei em casa e meu pai, que já não me batia há muito tempo, me deu uma surra. Daquelas de eu ficar com o olho roxo e fiquei proibida de sair de casa. Assim que os hematomas saíram, eu voltei para a escola. Só que o João nunca mais aparecia. Eu ia na casa dele, a mãe dele me atendia brava e não deixava eu falar com ele. Passaram-se os dias e nada dele. Eu tentava de tudo para vê-lo sem sucesso. Eu queria saber o porquê ele não me procurava mais. Amiga, imagina, né? Eu nem li o resto, mas imagina. Ele deve ter ficado sabendo o que aconteceu, né? Bom, até que um dia meu irmão veio todo feliz e falou para mim ir na porta da igreja. Fui para a porta da igreja. Isso tinha passado um tempinho já. Fiquei branca, sem reação. Quando vi os noivos saindo, era João se casando. Ele ficou vermelho, ele não soube disfarçar, mas ele seguiu com sua então mulher. Eu fui embora, me tranquei no quarto e queria chorar, pois meu amor estava se casando com outra pessoa. Todos me falavam que ele não me amava. Nessa época eu tinha 16 anos. Bom, depois disso eu queria farra, diversão. Minha irmã podia sair, ir a barzinhos, discoteca e eu não. Meus pais deixavam ela namorar e quando eu pedi para namorar João, não deixaram. Acho que era porque foi da maneira que foi. Então eu comecei a frequentar as aulas. Comecei a ficar com vários meninos. Os meninos mais gatos da escola eu ficava. E as meninas que eram doidas por ele caíam matando em cima de mim. Bom, eu era bem bonita, ela diz. Até que um dia tinha um rapaz na escola. Todos os dias eu via ele lá. Mas ele não estudava lá. Até que me apresentaram a ele. O nome dele é Davi. Ele era muito bonito, muito legal. Falava que trabalhava numa fábrica de geladeira. Gravem isso. Ele falava que trabalhava numa fábrica de geladeira. Conversa vai, conversa vem. Todos os dias a gente se encontrava e acabamos ficando. Ele me chamou para ir na casa dele um dia. Falei para minha mãe que eu ia para a escola, mas não entrei. Fui para a casa dele e lá perdi minha virgindade. Nisso já eram férias. Fui passar uns tempos na casa de uma amiga da minha mãe. Ela era diarista e até hoje. Ela tinha 2 filhas e éramos muito amigas, por isso fui para lá nas férias. Uma vez, ela levou eu e as filhas dela para limpar um salão de beleza, mas nisso eu notei que minha menstruação estava atrasada. Chegamos nesse salão, estava somente a gente, e ela abriu o caixa, tinha um dinheiro. Não pensei 2 vezes, peguei o dinheiro para fazer o teste de gravidez. Depois que ela terminou a limpeza e estávamos indo embora, ela foi pegar o dinheiro e cadê? Eu não sabia que aquele era o pagamento dela. Fiquei péssima, mas não assumi a culpa. Chegamos na casa dela e resolvi falar para ela que fui eu que tinha pego o dinheiro e ela falou por que eu tinha feito aquilo. Só era eu pedir que ela me daria o que eu precisava. Falei para ela que eu estava suspeitando que eu estava grávida e por isso eu tinha pego dinheiro para fazer um teste. Ela no mesmo dia contou para minha mãe e no dia seguinte fomos fazer o teste de sangue. Quando contamos a meu pai, ele quase quebrou a mesa. Eu só tinha 16 anos. No dia seguinte eles falaram que era para eu morar com o cara. Eu fui na casa dele para casa dele com a minha mãe. Ele saiu desconfiado e perguntou o que a gente queria. A minha mãe falou com ele e ele aceitou que eu morasse lá. Foi muito difícil a minha saída da casa da minha mãe. Logo no caminho, ela me falou... Logo no caminho, ele me perguntou se eu sabia lavar roupas e eu dei risada. Gente, isso, eu não sei quanto tempo ela tem agora, mas antigamente, esse negócio de ficar grávida era uma coisa... Bom, tem para famílias ainda que é, mas era uma coisa muito assim, vergonhosa. Na minha época de adolescente, meninas da minha escola que ficaram grávidas, elas foram obrigadas a casar. Era muito vergonha você ter um filho, mãe solteira.
solteira, né? Que hoje chama mãe solo, mas era muito feio você ser mãe solteira. Então, assim, muitas famílias obrigavam mesmo. Agora, imagina essa menina que ela mal conheceu o cara. Eu fico pensando assim, cara, você vai dar sua filha para um cara que você mal conhece, né? Mas é a mentalidade, sabe? E na época era muito essa mentalidade. Hoje eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm essa mentalidade. Mas imagina, você botar sua filha, vai lá morar com um cara. Você nem conhece o cara, não sabe nem o que o cara faz direito, né? Mas vamos lá. Bom, quando ele perguntou se ela sabia lavar roupa, ela riu porque ela falou assim, sei, né, na máquina, né? Ele falou, não, na mão. Mas naquela hora eu nem pensei naquilo. Primeiro dia eu fui cozinhar feijão e não coloquei água, coloquei somente feijão e fechei a panela. Dani, eu nunca tinha feito comida na minha vida. Eu achava que a água era depois. Quase coloquei fogo na casa inteira. E ele falou poucas e boas pra mim. Me humilhou, disse que eu era filhinha de papai. Aproveitei para explicar a ele que o fato de eu ter ido morar com ele não significava que íamos ter alguma coisa. Que eu estava ali porque meus pais tinham me colocado fora de casa e eu estava grávida dele. Ele concordou. Passou os dias e eu via que aquele homem só ficava em casa. E eu perguntei se ele não trabalhava. Lembra que ele falou que trabalhava na fábrica de geladeira? Ele falou que no outro dia, de outro dia me explicaria isso. Nisso era um entra e sai de gente naquela casa, eram uns homens estranhos, me olhando embaixo. Aí, gente, ela começou a notar uma movimentação muito estranha dentro da casa. Eram homens estranhos entrando, saindo. Diz ela que olhava embaixo da pia, dentro de vaso. Até que eu perguntei pra ele de tanto que aqueles meninos mexiam ali. E ele me falou que se eu mexesse ali, ele não iria gostar nadinha. Então tudo bem, passou-se uns dias, eu não aguentei minha curiosidade e fui ver o que era. E era um cofre enorme. Eu nunca tinha visto um cofre na minha vida. Perguntei pra ele o que era aquilo e ele me disse, eu sou traficante, eu vendo drogas, crack, pedras e armas. Não preciso nem falar que eu fiquei sem chão, né? Caí no abismo. Então ele passou a me deixar sozinha em casa e ia para baladas. Ele saía com outras mulheres e eu lá morando com ele. Bom, eu não estava nem aí, pois meu coração era só do João, o ex dela, né? Ele também não estava nem aí para mim. Ele me deixava passar fome, me deixava trancada em casa. Meus pais não me procuravam mais. Uma vez eu já estava com 7 meses de gravidez, ele falou pra mim que ele iria ali e me deixou trancada num carro enquanto ele entrava numa balada. Eu quase morri. A sorte é que apareceu um rapaz e me ajudou. A minha vida já estava um inferno. Uma vez eu vi João na rua e ele me chamou num canto e me falou que me amava muito ainda e que eu ia saber um dia porque ele tinha se casado. Falei pra ele que ele tinha se casado rápido demais. Me virei e fui embora. Então ela encontrou o ex e ele falou que um dia ia explicar a ela, né? Eu era uma menina triste, minhas amizades sumiram. Todas, quando eu contei quem era o pai do meu filho, da minha filha, sumiram. Minha mãe já havia voltado a falar comigo. De vez em quando eu ia na casa dela e aproveitava para eu comer, porque ele me deixava sem comida. Mas eu nunca contei isso para meus pais. Meu pai, eu só falava o básico. Ele estava muito magoado comigo, mas mesmo assim se preocupava e deixou eu usar o convênio da família. Foi muito bom, pois assim eu poderia ganhar minha filha pelo convênio. Eu sofri muito na mão daquele homem. Dani, ele nunca me bateu, mas me deu empurrões, pegava forte no meu braço, me humilhava porque eu não sabia fazer nada. Já dormi para fora de casa porque ele simplesmente não queria eu perto dele. E no dia seguinte eu não contava nada para minha mãe. Mas era nítido que eu não estava feliz. Mas as pessoas falavam, tá vendo o que você foi arrumar para sua vida? Enfim, minha filha nasceu linda e pela graça do Senhor bem de saúde. No dia seguinte ele foi no hospital fedido. Acho que ele tinha usado drogas e foi visitar a filha. Ele levou uma mulher estranha e fedorenta junto. Eu não a conhecia. E ele lá falando alto, que era amiga dele, achando que eu ia ficar com ciúmes. Falou bem alto. Nossa, que estranho. Essa menina branca, cabelo escorrido e eu negro.
E eu falei, o que você quer dizer com isso? A única desgraça que eu saí foi com você. Aí ela ainda disse assim, nem pra eu ter ficado grávida de outra pessoa. Pelo menos essa filha não ia ser seu. Bom, eu tive alta, fui pra minha casa. As coisas da bebê estavam todas arrumadinhas, pois a minha mãe lavou tudo. A primeira noite lá, ele estava lá e não brigamos. Ele falou que não ia sair, mas não demorou muito. Ele estava trancado no banheiro e demorou para sair. Saiu com a boca torta, pois tinha usado drogas. Aquilo acabou comigo. Justo no dia que a minha filha estava ali, ele não respeitou nem a mim nem a ela. Arrumei as coisas dela e falei que eu ia para casa da minha mãe. Ele, nervoso, me trancou em casa. A minha bebê começou a chorar sem parar. Fui ficando nervosa com aquele choro. Eu não sabia fazer ela ficar quieta. Ela chorava, ela foi ficando roxa. Até que tive a ideia de gritar minha amiga que morava embaixo e dei o telefone da minha mãe para minha amiga ligar para minha mãe e me buscar. Mesmo sendo de madrugada, minha mãe foi. Minha mãe chegou e ele veio logo em seguida abrir a porta. Foi aí que minha mãe viu que ele tinha me trancado. Dali em diante passei a morar com meus pais. Minha vida virou um inferno. A minha irmã reclamava do choro da minha filha. A minha mãe não queria que o pai dela chegasse perto lá da casa, né? Que o pai da minha filha chegasse lá. Mas ele era afrontoso e ele ia. E nisso começaram muitas brigas. Minha mãe queria que ele pegasse a menina pela grade do portão fechado. Os carinhos que ele dava nela eram através do portão fechado. Eu falava para ela, por mim ele pode pegar a filha dele no colo. Mas a minha mãe achava ruim e falava que se fosse assim, então que eu fosse embora com ele. Eu não acho que sua mãe estava errada não, sabia? O cara que te tratava como te tratava, te trancava. Eu também não ia deixar esse cara entrar na minha casa não. Bom, eu acabava fazendo o que minha mãe queria, já que eu estava na casa dela. Acabei não dando de mamar para minha filha, pois eu passei tanto nervoso que eu não tinha leite. Minha mãe negou isso a mim, acho que negou o leite, né? Foi então que naquela igreja que João se casou, doavam leite e eu pegava lá. Uma vez minha irmã estava com a bebê na rua, dando banho de sol, e simplesmente o doido lá do pai da menina pegou a minha filha e sumiu. Dani, eu saí correndo perguntando para todos se tinham visto ele com ela. E quando eu achei, ele me bateu. Me falou que eu ia me arrepender de não ter ficado com ele. Isso o pai da filha. No mesmo dia, quem aparece lá na minha mãe com uma linda bebê? O João. Ele falou que queria mostrar a filha dele pra gente. Nós ficamos com medo do Davi aparecer, mandamos ele entrar. Aí vimos o quanto poderia ter sido diferente se eu e João tivéssemos ficado juntos. Mas não deu, né? Ele foi embora e vida que segue. Amada, são as escolhas da vida. Tudo bem que ali não foi nem a sua escolha, né? Mas poderia ter sido muito diferente, né? Você saiu de um cara que parecia até ser gente boa, porque seus pais acharam que não, você não ia namorar, e você cai na mão de um traficante. Ah, meu Deus, escolhas da vida. Bom, se passar um mês... Bom, gente, vamos falar aqui que ela nem sabia que o cara era traficante, tá? Ela achava ele bonzinho, trabalhava numa loja de consertar geladeira, vocês lembram? Então ela também não sabia quem era o cara, né? E engravidou, infelizmente, logo de cara, sem antes saber quem era realmente esse homem. Passou um mês mais ou menos, o Davi queria ver a filha. E é a mesma situação, minha mãe não deixou. Eu falei que a menina tinha gastos e ele mandou eu me virar. Foi aí que eu vendi minhas roupas, só deixei 2. Vendi o carrinho andador, pois ela tinha mais de 1 ano. E com o dinheiro que eu ia vendendo as coisas, eu ia comprando fralda. Mas uma coisa eu posso falar, minha filha sempre andou bem arrumadinha e linda. Teve uma vez que eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele foi me procurar para ter uma relação sexual com ele, o tal do Davi. Eu não sei porque ele pensou nisso, já que a única vez que eles transaram foi a vez que ela engravidou.
Nem quando ela morou com ele, eles transaram, tá? Eu neguei, lógico. E ele falou, ah, você não vai? Então você vai ver. Ele pegou, colocou fogo embaixo do carro do meu pai. Todos os vizinhos vieram ajudar a apagar. Dani, ali eu estava vendo e tendo a certeza que não seria fácil eu sair daquilo. Fora que muitas vezes acordava com o carro do meu pai escrito de batom, vou matar todos vocês. Uma vez ele pediu para sair com minha filha e não sei o que deu na cabeça da minha mãe, ela deixou. Ele foi nas condições de trazer a menina de volta às 2 da tarde. Eu fiquei ali na frente do relógio esperando ele chegar. O horário chegou e ele não chegava. O horário ia passando e ele não chegava. Bom, quando deu 11 da noite, ele me chamou no portão e falando que ele ia trazer minha filha. Eu disse, claro, você vai trazer mesmo ela. Ele falou, então você vem comigo. E ele estava com uma faca na cintura. Minha mãe aos berros, falando para eu não ir. E eu falando para minha mãe e para o meu pai que eu ia sim, que tudo ia ficar bem. Eu tinha certeza que ele ia me matar naquele dia, mas eu tinha que ir lá pegar minha filha. Bom, ele me levou para uma trilha e pegou minha filha pelo pé e disse que ia jogá-la dentro do rio. Eu implorei, falei para ele fazer algo comigo, mas não com ela. Ele me levou para uma casa, mas nisso meu irmão e meu cunhado, namorado da minha irmã, já estavam atrás da gente com a polícia. Dentro dessa casa ele me bateu. Ele pegou uma espécie de machado e dava leves batidinhas na minha cabeça, falando que ia acabar comigo. Falou que eu deveria ter dado uma chance para ele. Falou que até poderia ir preso um dia, mas queria acabar com a minha vida. Gente, imagina o terror psicológico dessa menina com a filha lá e esse homem fazendo isso. Foi então que a polícia entrou nessa casa e prendeu ele. Entreguei minha filha para minha irmã e segui para a delegacia com a minha mãe. Lá, ouvimos de longe ele apanhando. Na hora que ele passou pela gente, ele estava todo sujo de sangue e sem dentes. Foi a última vez que eu o vi. Dali em diante foi uma corrida contra o tempo. Minha mãe me levou para casa de um parente, fiquei um mês lá. Nisso, todos os dias a minha mãe e meu pai iam para a cidade para resolver as coisas. Ela não vai falar onde que é, tá, gente? Eles estavam atrás de uma casa para alugar, porque eles iam mudar de cidade, tá? Conseguiram. A empresa que meu pai trabalhava conseguiu transferir ele para essa cidade. O dia de ir embora foi muito triste, todos os vizinhos chorando. E eu lembro de uma vizinha me olhando com cara feia, me falando que eu tinha acabado com a vida dos meus pais. Logo no meio do caminho, eu já sabia para onde estávamos indo e fiquei feliz. Começamos uma vida nova, mas minha mãe chorava muito porque a vida toda dela estava ali onde a gente tinha vivido, né, muitos anos. Bom, logo meu pai conseguiu comprar essa casa que a gente mudou. Eu não achava trabalho. Nessa época eu tinha 17 anos. Minha filha tinha 5 meses. Meus pais jogavam toda hora na minha cara o que eu tinha feito com a vida deles, né? Minha mãe falou que não me ajudaria, que nada ia mudar. Até que fui atrás. Comecei a trabalhar olhando carro o dia todo. Ganhava 5 reais, mas ia embora feliz, pois pelo menos eu tinha do leite da minha filha. Minha filha dormiu várias vezes com uma camiseta na bunda, pois eu não tinha fraldas. Meus pais eram bem de condições de vida, mas eles falavam que eu tinha que me virar. Eu vendia tatuagem, eu acho que era tatuagem de renda, não sei, mas ela falou que eu não ganhava nada. Eu limpava a casa das pessoas por 15 reais. Fiz amizades e uma amiga arrumou para mim um trabalho numa padaria. Dani, ali era o que eu precisava. Coloquei minha bebê na creche e fui
trabalhar nessa padaria foi quando tudo mudou. Não faltava nada para minha filha. Arrumei meu cabelo, comprei roupas, comprava roupas para minha irmã. Um dia, numa festa na casa da minha amiga, conheci Miguel. Gostei de cara dele. Ele também era do exército. Conversávamos, conversa vai, conversa vem. E meu pai um dia viu ele fardado e ficou deslumbrado e aceitou finalmente meu namoro. Minha mãe também amou ele. E ele achava tudo bem eu ter uma filha. Logo começamos a namorar. E ele saiu do exército. Eu já não estava mais no tal mercado e eu não conseguia outro trabalho. Ele começou a trabalhar numa empresa na qual trabalha até hoje e começou a ajudar-me com a minha filha. Passou uns tempos, a gente ficava sabendo que o pai da minha filha estava por perto e que era pra gente tomar cuidado. Mas era mentira, Dani, pessoas falavam isso de maldade. Bom, se passaram 3 anos e meio de namoro e nos casamos. Sim, me casei com tudo que eu tinha direito. Meu pai entrou comigo, os olhos dele estavam cheios de lágrima. Falando em meu pai, ele só aceitou minha filha quando ela tinha 1 ano. Antes disso, ele falava sempre para eu tirar ela de perto dele. Mas uma vez, ele pensou que não tinha ninguém olhando e ele estava lá brincando com ela. A partir dali, a filha passou a ser dele. Tanto que até hoje a minha filha chama o meu pai de pai. Minha filha já era acostumada a morar na casa da minha mãe e foi muito difícil fazer ela morar comigo. Ela chorava muito e ela gritava querendo a vovó e o pai, que é o avô. Então decidimos que ela moraria com eles, pois eu morava perto e iria todos os dias lá em casa, levava para a escola, mas à noite ela dormia lá. Bom, 6 anos, quando minha filha estava com 6 anos, tive uma outra menina e 4 anos depois engravidei outra vez de outra menina. Eu estava realizada. Tinha 3 princesas. Eu e meu marido conseguimos comprar a nossa casa. Foi uma conquista. Mas indo morar nessa casa ficava longe de todos e eu me sentia só. Meu marido chegava, me dava um beijo seco, jantava, tomava banho e ia para a cama. Nos finais de semana a gente estava sempre trancada em casa. Eu estava deprimida. Eu não tinha ninguém para conversar. Minha mãe ia me visitar reclamando que era longe. Mas nós somos amigas até hoje. Eu sou um grude com ela. Ela me entende e eu entendo ela. Um certo dia, mexendo nas redes sociais, quem eu acho? O João. Ele não mudou nada. Minha filha nessa época já estava com 11 anos. E lógico que chamei ele para conversar. João já casado, pai de 3 filhas e morando a 2 horas de distância de mim, resolve me encontrar. Isso depois de 11 anos. Não aconteceu nada entre a gente. Ele me falou que naquela época do nosso namoro, meu pai e meu irmão foram com os homens na casa dele e falaram para ele sumir para sempre da minha vida, senão iriam acabar com ele. E ele fez o que pediram. A mãe dele, como era crente, arrumou um casamento para ele na igreja do dia para a noite. Ele falou que não gostava dela, mas aprendeu a gostar com o tempo. Falou que ficava sabendo o que estava passando, mas nada poderia fazer de longe. Bom, João foi embora, mas nossas conversas foram ficando boas e meu casamento mal. Tinha 6 meses que meu marido não me tocava, não me beijava. E eu não estava nem aí. Eu estava muito empolgada conversando com o João, até que nos encontramos novamente. E tudo que não aconteceu há 11 anos atrás, aconteceu naquele dia. Foi inesquecível. Saímos umas 5 vezes, só que muitas vezes eu via foto dele feliz com a família e meu marido me colocou na parede. Falou um dia o que eu queria do nosso casamento e me perguntou se eu estava o traindo. Eu neguei, claro. E depois de muito pensar, resolvi parar tudo e dar uma chance para o meu casamento. Coloquei na balança muitas coisas. Eu não amava João como antigamente. Acho que aquilo foi algo do meu passado. Eu acho que o João, para ela, gente, ela via ele como se, nossa, se eu tivesse ficado com o João, não teria passado o que eu passei com o Davi, sabe? Então eu acho que era essa a visão que ela tinha ainda do João.
Então eles resolveram recomeçar o casamento, né? Acho que foi preciso tudo isso acontecer para eu realmente querer resgatar meu casamento. Tenho ele até hoje nas minhas redes sociais, mas nunca mais conversamos. Depois que isso tudo aconteceu, eu peguei uma conversa do meu marido com uma moça. Ele falando que estava sozinho em casa, sendo que ele estava comigo. Eu não entendi, mas ali brigamos feio. Mas depois disso, ele me disse que era verdade, que ele estava sim tentando me trair. Ali resolvemos retornar ao nosso casamento. Depois de tudo que aconteceu, tudo mudou para melhor, bem melhor. Hoje meu marido, a gente vara a noite conversando, rindo, saímos bastante. Nossos finais de semana é para nós, para nossa família. Eu não trocaria por nada a vida que eu tenho com ele hoje. A minha filha hoje, a filha dele com o Davi, já tem 18 anos. E o que eu fiz na minha vida, eu estou pagando agora com ela. Ela joga na minha cara que eu saí com o bandido e ela fala que não quer ser igual a mim. Sofro muito ouvindo essas coisas dela. Ela não quer conhecer o pai. Eu nunca escondi nada dela. Dani, eu não sei nem o paradeiro dele. Não sei nem se ele morreu. Não sei se está preso, ninguém sabe. Passaram-se 18 anos e ninguém nunca veio atrás. E não veio atrás porque não quis, porque ele sabia onde minha família morava. Bom, ele era ladrão, traficante. Era fácil ele conseguir nosso endereço. Mas graças a Deus ele nunca apareceu. Ela se dá super bem com meu marido. Afinal, meu marido ajudou a criar ela junto com as minhas outras filhas. Hoje as minhas filhas têm 18, 11 e 7 anos. Eu já consigo olhar para minha mãe e pedir perdão para ela. Tudo que eu fiz, né? Todas as vezes que eu gritava, que eu disse que eu odiava ela, nem sei onde eu estava com a cabeça. Já meu pai é diferente. Meu pai me deu o primeiro beijo no meu casamento e eu me assustei. Hoje temos uma ótima convivência, conversamos muito. Ajudo eles financeiramente. Minha filha mais velha já namora 2 anos e falo para ela sempre contar comigo para tudo. Mas parece que há uma barreira muito grande ainda entre nós e isso é triste. Nada para ela está bom. Bom, Dani, já fazem 17 anos que eu estou com meu marido. Temos 13 anos de casado. Sou uma mulher muito feliz. E essa é a minha história. Gente, que história, hein, Alice? Nossa, quanta coisa, cara. Quanta coisa aconteceu na sua vida. Olha, cara, assim, eu sei que essa história, né, já tem muito tempo. Sua filha já tá com 18 anos. Mas, gente, vamos deixar aqui, já vou falar logo de cara. Meninas, pelo amor de Deus, usem camisinha, se previnam. Além de se prevenir de doenças, além de toda essa prevenção, se prevenir de ter um futuro como Alice. Esse cara, ele poderia ter feito da sua vida um inferno. Você tá ligada nisso? Eu acho que esse cara deve ter morrido. Porque não acho que ele ia deixar isso. Você vê que o cara era ruim. O cara foi atrás dela, pegou a menina pelo pé, ameaçou jogar no rio, bateu nela, fazia terror psicológico. Eu fico imaginando o que ela não passou. Eu acho, pra mim, esse cara morreu. Porque eu não acredito que esse cara não iria, sei lá, não sei. Ou então depois que ele ficou preso, né? Ela também não sabe, de repente tá até preso também. Mas foi um livramento, assim. Isso poderia ter tido consequências horríveis, né? Então, a partir do momento que você tem um filho com uma pessoa, um elo com essa pessoa, gente, é pra vida toda. Apesar que muitos pais somem, como esse aí, graças a Deus, esse aí a gente tem que dar graças a Deus que sumiu, mas vocês têm que pensar que é um elo pra vida toda. Então vocês têm que conhecer bem essa pessoa, sabe? Porque quando o seu filho tiver de maior, ele vai poder fazer escolhas. Mas e quando ele tiver de menor, igual a ela? Você já pensou se a justiça... Tivemos um caso aqui, vocês lembram no canal, que a advogada Sandra contou, um caso aqui nos Estados Unidos, que a menina, o neném tinha que ir para casa do pai nos finais de semana, esse bebê acabou morrendo. Então, assim, a gente tem casos que, infelizmente, né,
tem pais e tem pai. Tem pai e tem pai, né? Tem pai que ele quer se aproximar do filho, mas não é por amor ao filho. É pra apurrinhar a mãe. É pra, sabe, fazer a mãe talvez pagar por algo que ele acha que a mãe tem que pagar. Como eu sei que também tem muita mãe que às vezes também, né, não aceita que o pai, talvez o pai nem seja ruim, mas eu sei que tem mãe também que não aceita que o cara continue a vida dele, tem outra mulher e faz a vida do cara um inferno. Então assim, por isso que eu falo, tanto o homem quanto a mulher, vocês, não tô falando só para as mulheres não, porque eu não tô falando que só a mulher também é santinha não. Tem um homem também que tem que pensar, peraí, eu quero ter um filho com essa mulher? Será que, né? Como vai ser isso? Porque é muito bom quando vocês separam, todo mundo fica amiguinho, né? As coisas fluem bem. Graças a Deus é o que aconteceu comigo. E as pessoas que não têm como, sabe? Eu fico imaginando se eu tivesse tido um filho com aquele embuste que eu contei a história pra vocês do meu mundo gringo. Você não viu meu vídeo? Vai aí ver. Sofri violência doméstica, mundo gringo. Põe aí que você vai achar no YouTube. Gente, imagina se eu tivesse tido um filho com aquele capeta. Meu Deus do céu, acho que minha vida teria sido um inferno, entendeu? Porque até essa criança se tornar de maior, até ela poder decidir por ela as coisas, eu acho que eu ia passar o pão que o diabo amassou. Não porque ele quisesse ficar comigo, mas porque ele ia querer me perturbar. Porque era o tipo dele. Agora imagina, Alice, você deu muita sorte, cara. Aí eu entendo, sabe, a parte, lógico que eu não sou a favor de traição, mas eu entendo a parte que você falou ali do João. Sei lá, nesse caso aí de vocês até ajudou, né? Porque você refez seu casamento ali, né? Poderia seu casamento de repente ter acabado. Mas não é que eu tô falando assim, entendo que você traiu seu marido. Não, gente, não é isso não. Eu tô falando que eu entendo talvez o que ela ficou na cabeça pensando no João. Porque você teve tanta falta de sorte com esse tal de Davi, né? Você sofreu tanto terror psicológico que óbvio que a sua cabeça ia para o relacionamento anterior. Aquele que teria tudo para ter sido um conto de fadas. Não sabemos se teria sido, se você estaria com ele até hoje, talvez não, talvez sim. E nem sei a palavra. Por uma coincidência, o cara também teve uma filha na mesma época que você, então eu acho que você devia olhar talvez, nossa, olha como ele trata a filha dele, olha a família que ele tem, olha como é a vida dele, e eu poderia estar ali, mas não, tô aqui sendo ameaçada, o homem na minha porta fazendo escândalo, pegando minha filha pro pé, ameaçando jogar ela no rio, tormento com meu pai, com minha mãe, gente. Então, assim, isso tudo ela foi criando uma história na cabeça dela, né? Que a vida dela teria sido perfeita com o João e tava sendo uma miséria com o Davi, né? Então, assim, mas a história é grande, nem tem muito o comentar. Comentem vocês aí, deixem o que vocês acharam da história dela. Eu só penso assim, a única coisa que eu consigo ver nessa história, né? Lógico, tem muitas coisas, mas eu penso assim, muito cuidado com quem vocês têm um filho. Ela engravidou no primeiro encontro com o cara, gente. Ela transou uma vez com o cara. Uma vez. Ela transou com o cara uma vez e engravidou. Então ela não conhecia o cara direito, ela não sabia. Ela achava que o cara trabalhava numa loja de geladeira. O cara tava lá da escola, devia estar traficando na escola, né? Mas ela foi descobrir isso depois. Putz, grila, cara. E que sorte que no final seus pais, assim, querendo ou não, cara, assim, eu entendo lá dos seus pais também. Pô, eles também tiveram que mudar uma vida inteira, vamos falar, não é jogando na sua cara, mas por sua causa, entendeu? Sair do lugar que eles viviam, que eles gostavam. Então, assim, é complicado, né? É complicado. A gente também tem que entender os dois lados, né? Apesar que, quando eu falo pai e mãe, gente, né? Todos os problemas que eles tiveram lá no início, né? Cara, agora seu pai mudou muito, hein? Pelo amor de Deus, tava aqui pensando. Seu pai fez uma bebê cloro, cara. Nossa. Fico chocada. Chocada. Tomara que... Nossa, não sei. Não sei nem o que falar. Não sei. Não sei, acho que eu ia ficar com tantas sequelas assim na minha mente. Não sei se eu conseguiria olhar para um homem que me fez tão mal
Ah, mas sei lá, né? As pessoas são diferentes, as pessoas mudam também. Bom, que bom que hoje você tá bem, né? Tente resgatar sabe, essa conexão com a sua filha. Eu sei que às vezes é complicado, mas tente, sabe? Eu penso assim, às vezes você pode falar assim, ai, Dani, eu não consigo, não sei o quê, mas a gente tem que fazer o nosso lado, tá? E o resultado vem. Tente sempre se reconectar com ela, né? Eu sei que pra ela deve ser triste ela saber de toda a história que aconteceu. Ela fala, você escolheu um bandido pra ser meu pai e tal. Não dá pra... Não dá muito pra falar, né? Tá feito, tá feito. É o pai, né? É o pai, assim, né? Que fez, né? Graças a Deus quem criou, aí pelo visto, não foi ele, né? Foi você, seu marido, seu pai. Mas é as consequências, gente. As consequências que eu falo. A gente faz e tudo tem uma consequência. Então, a consequência, né, do que você fez lá atrás, sem pensar, um ato sem pensar, você engravidou de uma pessoa dessa, essas coisas, né? Que um dia ela possa te perdoar, assim como você perdoou lá seu pai, que no início da história também era violento, um carrasco, sabe? Então, assim, que um dia ela também possa olhar isso e vir te perdoar. Mas faça a sua parte, não desista dela nunca, tá bom? Beijo no seu coração, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!